recording is on. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Galvão. Esse aqui é um trabalho de apresentação para a disciplina Direitos Humanos da Faculdade de Direito da UFMG. Esse trabalho ele inclui parte das avaliações da disciplina de Direitos Humanos e esse grupo tem como integrantes os alunos Desiane de Souza, Daniel Rezende, Jéssica do Nascimento, Jéssica de Oliveira, José Ronaldo, Luciana Monteiro, eu, Marcos Galvão, né, e Reginaldo Pereira. Eu sou estudante de letras, né, estagiário do Observatório do Esporte, trabalho com a área de educação à distância. Chegando agora ao fim da graduação, eu tive a oportunidade de participar dessa disciplina de Direitos Humanos, e nessa disciplina a gente tem um dos módulos, né, que discute sobre os direitos das pessoas LGBT e de identidade de gênero. Então, o objetivo desse trabalho é discutir um pouco sobre o que as leis falam sobre esse público, como esse público se comporta no âmbito social, né? Então, a gente vai iniciar aqui essa conversa. Trouxe aqui primeiro uma notícia para a gente poder puxar esse tema, né? E aqui eu cito a colunista da revista UOL, Aline Ramos. Na madrugada do dia 7 de fevereiro de 2021, Lucas e Gilberto, participantes do reality show Big Brother Brasil 2021 da Rede Globo de televisão, se beijaram durante uma festa e surpreenderam a todos, tanto dentro quanto fora da casa. As reações foram diferentes para os confinados e os telespectadores. Para o público que acompanhava a festa pelo Google Play, a união de Lucas e Gilberto era uma reviravolta incrível dentro do programa. Porém, para casa, essa foi apenas uma estratégia de Lucas para se promover no jogo. De acordo com os brothers, né, os participantes do Big Brother, Lucas se aproveitou de Gilberto com a situação. O movimento de euforia com um beijo se transformou em um pesadelo. Lucas explicou para os colegas que é um homem bissexual e se sente atraído por homens e mulheres. Já Gilberto foi dar satisfações sobre o que rolou para garantir que foi ele quem tomou a iniciativa e não se sentiu usado. Após muita pressão sobre Lucas, a confusão terminou com ele pedindo para deixar o BBB, o reality show. Aline Ramos, né, a própria colunista da revista UOL, explica que foram as participantes Lumena, né, uma mulher lésbica, Carol Conká e Poca, mulheres bissexuais, que agiram com maior preconceito e apontaram mais o dedo para o participante Lucas, né? E isso culminou na saída, né, no pedido da saída do reality show. Já o colunista também da UOL, Fefito, né, comenta que a saída de Lucas, né, desse personagem, deveria ser um motivo de vergonha para todos no país, né? Porque representa muito do preconceito que a gente ainda tem preso, né, na nossa sociedade, muito firme na nossa sociedade brasileira. Então, a partir dessa apresentação, a gente puxa aqui para o tema, né, que é a invisibilidade das pessoas bissexuais dentro das políticas de defesa dos direitos humanos, das pessoas LGBT e de identidade de gênero. E aqui, para poder discutir sobre esse tema com a gente, né, eu trago a Glória Ribeiro, né? Muito bem-vinda, Glória, participando dessa entrevista. A Glória ela é estudante de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é estagiária do campo trabalhista na Advocacia Geral da União, em Belo Horizonte, e uma pessoa bissexual assumida, tendo sempre participado ativamente das discussões sobre os direitos das pessoas LGBT. Além disso, ela é minha namorada, participando comigo dessa aventura que é viver, né, e que me faz tão feliz. Então, Glória, né, passando aqui um pouco sobre essas perguntas, para a gente poder discutir um pouco sobre esse tema, né, eu sei que você tem uma grande participação nesse assunto. Na sua opinião, né, por que a bissexualidade, né, ela levou tanto tempo para ser, de fato, reconhecida na sociedade que a gente tem hoje? Uhum. Então, eu acho que veio principalmente de uma separação dentro do próprio movimento, assim, né? Então, assim, historicamente, o movimento foi primeiro GLS, GLT, e aí você ou era gay ou era lésbica, né? E isso, assim,
metade do século passado, história recente. Então, usando esse próprio exemplo do Lucas do BBB também, a gente vê como que o bissexual tem que se provar, né? Então, assim, não basta ele ter ficado com o Gilberto, ele precisava provar isso, eles precisavam se explicar, né? E eu acho muito curioso também como que houve uma presunção de heterossexualidade para ele. Tipo, em momento nenhum ele disse que ele era hétero, né? Por que as pessoas presumiram que ele era hétero? E aí tem essa questão dentro do próprio movimento LGBT. Então, assim, a Lumena como lésbica, a Poca, a Carol também, elas próprias apontaram o dedo para o Lucas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque esses preconceitos são estruturais. Então, não é uma questão individual delas. Então, eu, por ser bissexual, eu não estou isenta de ser homofóbica um dia. Né? A gente não está isento de cometer outros preconceitos. Mas é isso. É isso mesmo, né? E a própria Aline aqui na coluna da UOL fala isso, né? Que é incrível como que os participantes, eles apontaram muito o dedo, né, para o Lucas, mas em momento nenhum eles apontaram o dedo, por exemplo, para outros casais heterossexuais que apareceram no próprio programa, né? Exatamente. Então, é curioso como existe essa bifobia, de certa maneira, estruturada, né? Então, prosseguindo um pouco aqui, né? Muito obrigado pelo compartilhamento. Né, pela sua experiência, né? O que você acha que ajuda a desmistificar algumas ideias equivocadas acerca da bissexualidade e o que corrobora com a visão preconceituosa, né? O que você acha disso? Uhum. Nossa, vamos por partes. Eu acho que o que corrobora com a visão, assim, muitas coisas, muitas coisas. Então, eu acho que tem um quê de religião no meio também, né? Uhum. Então, por exemplo, ontem a gente teve uma notícia de que a Igreja Católica se manifestou dizendo que não poderia abençoar a união de pessoas do mesmo sexo, né? Poxa, isso super corrobora, né? Sim, eu não consigo me manifestar sobre os dogmas da igreja e tudo mais. Mas, assim, o papel que isso tem num país que metade da população é cristã, é católica, pelo menos, né? Mas, mais do que isso, provavelmente é cristã. E tem uma manifestação dessa da igreja. Nossa, o que a mãe vai pensar do filho que se relaciona, sabe, com uma pessoa do mesmo sexo? Então, tem toda essa coisa de, nossa, para pessoas LGBTs no geral, né? Tipo, vão pro inferno, ou não, né, não são pessoas abençoadas. Isso gera um problema, assim, acho que esse é um tópico importante. Mas, especificamente na bissexualidade, eu acredito que tem um estigma de que são pessoas confusas, ou tá brincando, entendeu? Tá experimentando relações, e que uma hora vai se descobrir se é gay ou se é lésbica. Né? E, assim, eu, pessoalmente, eu passei por isso. Eu me entendo quanto bissexual há uns 5 anos, e aí, quando eu comecei a ter um interesse por meninas, não, então eu vou me descobrir lésbica. E aí, de repente, eu tava apaixonada por um cara. E aí, agora eu sou hétero de novo, né, gente? Porque... Sim. E assim, eu acho que falta também essa questão da representatividade, né? Porque eu não via figuras bissexuais assumidas publicamente. Então, assim, as opções que tinham era essa, ou a gay ou a lésbica, e entre isso é confusão apenas. Não existe uma terceira opção, né? E tem muito isso, né, da avaliação da pessoa bi, né? Ah, tá, se você é bissexual, mas tem quanto tempo você namora um cara? Ou tem quanto tempo você namora uma menina? Você já namorou algum dos dois? Então, é muito essa coisa de tentar provar, né? De tentar colocar essas pessoas dentro de caixinhas, né? Sim. Então, eu concordo eu mesmo. acho importante a gente falar também que, tipo, a bissexualidade é um interesse por mais de um gênero. Então, mesmo que eu nunca tivesse me relacionado com mulheres, eu continuaria sendo bissexual, né? Você não precisa se relacionar com a pessoa, não precisa se relacionar afetivamente, sexualmente. É bem mais amplo do que isso, né? Exatamente, né? E, voltando um pouco assim na pergunta, você falou um pouco sobre o que corrobora, né, com essa visão preconceituosa, e eu concordo, realmente a gente não dá para poder responsabilizar o sujeito, né, ou um público específico, né, mas a gente tem que ver que existe toda uma estrutura, né, que desenvolve essa mentalidade preconceituosa, né? E, né, diante disso, o que você acha que ajuda a desmitificar algumas ideias, né, sobre a bissexualidade, assim? O que você acha que seria um bom caminho para entender um pouco mais isso, assim, né? Sim.
Nossa, eu acho que entender esse básico de que só significa que você tem interesse por mais de um gênero já é muita coisa. Porque eu acho que quando você fala em bissexualidade, vem várias coisinhas na mesma caixinha que não tem nada a ver. Né? Então, tipo assim, você pode ser uma pessoa bissexual e monogâmica. Ou, enfim, você Uhum. pode ser uma pessoa bissexual e poligâmica. Isso não são coisas diferentes, né? Então, entender que é apenas o interesse em pessoas de mais de um gênero, né? Eu acho que esse é um bom passo, assim, para desmistificar as outras coisas. É um caminho, né? Realmente eu concordo. A gente tem isso que você citou, né, sobre a questão é, da poligamia, né, da monogamia, é muito interessante, né, porque geralmente quando eu vejo, né, esse preconceito contra as pessoas bissexuais, tem muito aquele discurso, porque fulano de tal é bissexual, então existe uma possibilidade dele trair mais, entre aspas, dele ter Sim, contato tem essa com mais ideia. pessoas, né, Uhum. então eu acho que entender essa diferença, né, entre uma coisa, tudo bem você ser bissexual e você querer relacionar só com uma pessoa, é muito importante, né, pra gente poder começar esse movimento, né, de Uhum. diminuição do preconceito, né, e compreensão e tal, né. É, então, agora passando uma pergunta, né, um pouco mais pessoal, aí, se caso você não sentir vontade, tudo bem você falar que não gostaria de responder, que Uhum. como no seu dia a dia você lida com os preconceitos provindos dos campos sociais em que você está presente, né? E aí eu Sim, falo em casa, no trabalho, com os amigos, né? Como você sim. costuma lidar com esses preconceitos, assim? Uhum. Então, eu acho que tem uma relação entre o preconceito da orientação sexual e do quanto você performa o que é esperado do seu gênero, sabe? Então, por exemplo, eu uso roupas tradicionalmente femininas, né? Eu tenho um cabelo grande, então assim, eu vou passar pela aquela mesma coisa do Lucas do BBB, né? A presunção de heterossexualidade. Se eu não comentar com ninguém, se eu chegar a falar, olha, eu sou bi, ou eu contar uma história que dê a entender que eu sou bi, alguma coisa nesse sentido, as pessoas não vão me tratar de forma diferente por causa disso, né? Eu acho que mulheres que têm o cabelo curto ou usem roupas consideradas masculinas devem passar por isso mais do que eu, né? Mas o ponto que eu passo é justamente quando você vai contar isso para as pessoas, você vai conversar sobre isso com as pessoas, tem aquela dúvida, né? Tipo assim, mas você é bi? E aí dá a impressão que você fica esperando você validar aquilo. Sou eu, até fiquei com a pessoa. Ou É, alguma coisa nesse sentido, né? Ele espera sim, essa sim. validação. E também um receio de como que as pessoas vão reagir. Então, assim, eu até prefiro É, quando a pessoa é curiosa, quando a pessoa pergunta. Tem gente que não gosta de muita pergunta, eu prefiro, porque quando a pessoa pergunta, ela deixa um espaço para diálogo, né? Um espaço para a gente desconstruir as coisas. Quando não pergunta muito, fica assim, será que essa pessoa está pensando mal de mim? entendi. Tem muito isso. E Faz aí, sentido. sim, e aí é isso, né? Então, assim, você vai conversar com uma pessoa às vezes mais velha, pode ter uma mentalidade um pouco mais conservadora, já pode colocar várias coisinhas nessa caixinha de tipo, nossa, não é uma pessoa confiável para se relacionar, ou é uma pessoa, enfim, confusa. E todas essas coisas já vão na caixinha. Então, eu prefiro que a pessoa me pergunte mesmo, tipo, e aí, como é que é? Né? Sim, sim, faz sentido. Eu acho que esse lançamento da pergunta, né, ele acaba abrindo mais espaço para diálogo, né, e para Sim. compartilhamento das experiências pessoais, né? E, Uhum. e aí eu acho que isso tudo faz a gente voltar um pouquinho sobre o tema, né? Essa questão da invisibilidade, né? Porque a sigla é LGBT, né? E, e esse B, ele fica muito apagado, né? Igual você Sim. falou, né? A gente não consegue remeter a uma personalidade, né, bissexual, né? E como a gente consegue remeter a uma personalidade gay, uma personalidade lésbica, né? Então é Aham. curioso a gente pensar nessa invisibilidade, né? E como isso tem tudo a ver com a sua experiência individual e também com a experiência negativa que o Lucas teve dentro do Big Brother, né? E tem tudo Uhum. a ver com isso que a gente disse. Bom, então a gente chegou aqui ao final das perguntas. Foram algumas perguntas mesmo só para poder sondar um pouco o assunto e discutir sobre o assunto. Claro que não morre aqui, isso é um assunto longo e extenso Aham. e que tem que ser discutido, né? A questão é essa, que essa discussão ela tem que acontecer, né? Eu agradeço muito a sua participação, Glória.
Agradeço muito as suas respostas, foram respostas assim, muito de coração, respostas abertas, né? Respostas que falaram da sua experiência, mas não só isso, né? Falaram sobre o que acontece, né? Apesar de ser a sua experiência individual, essa experiência ela reflete o que acontece com outras pessoas bissexuais e com todos os outros sujeitos da comunidade LGBT, né? Então, eu dou esse agradecimento aqui e deixo aberto para se caso você quiser dizer mais alguma coisa sobre o assunto, então à vontade. Então, agradeço vocês também. Achei que vocês foram muito respeitosos na elaboração das perguntas, muito atenciosos. E é isso. Muito obrigada. De nada. Então é isso, pessoal. Tchau, obrigado pela participação. Tchauzinho. Oh.